Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração durante essa semana. Minha voz está um pouco indo embora. Glória a Deus. Não precisa de aumentar, não. Isaías capítulo 54. Deus me deu uma palavra sobre o tema amplie a sua visão. Amplie a sua visão. Isaías capítulo de número 54. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 10 e depois o verso de número 17. Livro de Isaías. Glória a Deus. Sempre gosto de brincar com Isaías. Capítulo 54 diz assim: Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama tu que não tiveres dores de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas da tua habitação. Se estendam e não impeças. Alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas. Porque transbordarás a mão direita e a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada, e não te envergonhes, porque não serás confundidas. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como mulher desamparada, triste de espírito, como uma mulher da mocidade que é desprezada, diz o teu Deus. Por um pequeno momento te deixei, mas com grande misericórdia te recolherei. Em grande ira escondi a face de ti por um momento, mas com benignidade eterna me compadecerei de ti, diz o Senhor dos exércitos, o teu Redentor, porque isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra, mas jurei não te irarei mais contra ti, nem te repreenderei, porque as montanhas se desviariam e os outeiros tremerão, mas a minha benignidade não se desviará de ti, e o conserto da minha paz não mudará, diz o Senhor, que se compadece de ti. Versículo de número 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Que palavra poderosa! Que palavra profética! Senhor, tenha liberdade para falar no nosso espírito, para comunicar, ó Deus, as tuas verdades, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Revela-nos, ó Senhor, a tua palavra rema, nos levante, nos ensine. Ó Deus, venha, Senhor, trazer, assim como o Senhor trouxe, ó Deus, ao teu filho Timóteo, ó Deus, a revelação de que devemos ser, ó Deus, ensinados, exortados, redarguidos, ó Deus, em tudo aquilo que for proveitoso para a nossa alma, que a tua palavra possa cair como um semente fértil, ó Deus, no nosso coração e possa gerar o entendimento do teu Espírito em nossa mente. Nós te louvamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Meus queridos, dentro desse texto eu não quero me ater sobre o contexto,
do capítulo 54 de Isaías, que fala sobre um momento de restauração do povo, logo após a opressão que eles estavam vivendo em cativeiro, e aqui traz um atrelamento do reinado de Ezequias, quando ele fez o que era certo aos olhos do Senhor, anteriormente do que o seu pai Acás, que fez tudo que era perverso e contrário ao padrão de Deus. Mas eu não quero adentrar sobre o contexto, mas sim sobre a liberação profética que nós temos desse texto do capítulo 54 de Isaías. Ele traz uma revelação muito forte, dizendo: olha, finca bem as suas estacas, estende, alargue e amplia a sua tenda. Entretanto, o que o Espírito de Deus falava muito forte no meu coração, que antes de firmarmos as nossas estacas, e antes de estendermos a nossa tenda, nós precisamos primeiramente de ampliarmos a nossa visão. A visão é o princípio de tudo, é a parte da nossa vida. A visão é que nos leva ao propósito de Deus. A visão determina o propósito em que queremos chegar. A visão nos leva ao destino profético que Deus tem preparado para nós. A visão nos dá a direção para onde devemos, o que devemos e aonde poderemos chegar. A visão, ela traz para nós a clareza do entendimento do propósito de Deus em nós. Traz a revelação da onde Deus quer nos levar. Quem não tem visão não chega a lugar algum. Quem tem propósito não aceita qualquer proposta. Quem tem propósito não aceita qualquer barganha. Porque quem tem visão, ele consegue compreender que os segredos de Deus estão atrelados no seu coração, estão atrelados na sua alma, estão coligados com os céus. Está saindo coisa aqui na caixa, no retorno. Estão coligadas com os céus. É por isso que no livro de Provérbios, capítulo 16, ele fala que quando nós estamos com o nosso coração alinhados ao propósito de Deus, tudo aquilo que nós clamamos, Deus atende. Por quê? Porque o nosso coração está correspondente àquilo que os céus está sinalizando. Ou seja, a visão determina o propósito, a visão determina aonde vamos chegar, a visão nos traz direção. É muito ruim não ter visão, é muito complicado não conseguir enxergar. Essa semana eu fui fazer um exame médico para poder fazer a renovação da minha CNH, dona Valdeni. Pensa, eu pensei que já estávamos chegando perto da idadezinha, sabe? Terrível. Ele colocou assim, ó, você consegue olhar disso aqui, que esses olhos, tampa os olhos, tampei o olho, vai conseguir enxergar tudo. Fala qual é a letra, D, E, F, G, H, Y, O, tudo. Agora tampa o outro foi uma prova. Jesus dos crentes, não enxergava. Pensa, pastor Marcos, colocava a mão e ficava assim, e agora, Jesus? Eu acho que é F, 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 entendi. Porque sem visão você não tem clareza do que você vai possuir. Você não tem clareza do destino que você vai chegar. É por isso que é importante você ampliar antes da tenda a visão. Porque quando você consolida a visão, as suas tendas estarão bem arraigadas, estarão bem fortificadas, estarão as estacas bem fortalecidas. Então a importância da visão que nos leva ao destino profético. Entenda que alguns segredos espirituais do porquê ampliar as tendas, porque ampliar a visão antes de ampliar as tendas, ela precisa de estar extremamente consolidada. E aqui eu quero trazer rapidamente alguns conselhos espirituais. Por que é necessário? Primeiro deles, porque tenda estendida sem estrutura da visão é como uma casa sem base, é como uma casa sem alicerce. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, qualquer caminho lhe dá destino, qualquer palavra lhe conduz. Por quê? Porque a ausência de visão te traz a fragilidade, te traz a pobreza espiritual. É por isso que as pessoas andam por aí migrando de igreja para igreja sem entendimento do que ele quer com Deus. Eu estava na sexta-feira conversando com a pastora Leide, e ela falou um negócio: pastor, o que mais tem é de pessoas que estão procurando só a igreja do reteté, que quer a revelação da hora, que quer o milagre.
A mão de Deus está aqui. Mas ninguém quer se entregar na mão de Deus. Todo mundo quer que a mão de Deus venha sobre ele, mas se entregar para a mão de Deus ninguém quer. Todo mundo está em busca assim, de um milagre perfeito, da realização da casa própria, do carro, do dinheiro na conta, mas ninguém está em busca do evangelho da cruz que transforma o pecador, de uma igreja que traz alimento de palavra, que sustenta e traz direção, que traz um apontamento profético, dizendo: oh, você está em pecado, você está vivendo errado, você está vivendo distorcido da verdade de Deus. Hoje é muito mais fácil vivermos um evangelho triunfalista, onde tudo é bênção, onde tudo é milagre, onde tudo é liberação, aonde, olha, você, Deus tem um não sei o que para você, aonde para liberar uma palavra de revelação, aonde para trazer uma palavra de sabedoria ou de entendimento profético, eu tenho que falar 1.500 palavras em línguas estranhas para falar que é o alto da revelação, que é o alto do espiritual, enquanto a vida está vazia, enquanto os padrões não estão alinhados à verdade de Deus, enquanto a verdadeira revelação está sendo fragilizada, porque as pessoas não estão sendo doutrinadas à verdade de Deus. Isso é casa sem estrutura. Isso é buscar estender as tendas e não buscar estender a visão. O grande problema das pessoas é que a visão limitada te leva para lugar nenhum. Visão limitada te fragiliza somente aquilo que está na sua frente. Quem não tem visão ampliada, ela não consegue entender ou visualizar qual é o plano de Deus, não agora, mas lá na frente. O que é que Deus está gestionando? O que é que Deus está falando? Consolide a visão da tua família, consolide a visão da tua casa, consolide a visão da tua empresa. Se você está pensando numa empresa somente para o agora, rapaz, está falido. Se você está pensando numa profissão só para agora, você está falido. Se você está pensando numa igreja só para hoje, você está falido. É por isso que a Bíblia, o apóstolo Paulo nos diz: se você pensa em ser somente feliz nessa terra, você é dos mais miseráveis dos homens. Por quê? Porque tudo que nós pretendemos a nossa salvação, nós pensamos e cultivamos, nós mantemos a nossa salvação pensando nos céus. Como é que nós temos saudade de um lugar que nós nunca fomos? Como é que nós conseguimos sentir saudade de um lugar que nós nunca conhecemos, nunca entramos, um Deus que nós nunca vemos, mas sentimos? O que é que nos faz entendermos isso? É a manutenção que nós fazemos, não por agora, mas pelo porvir, porque a nossa visão está ampliada. Eu creio que eu sou salvo, eu creio que o céu foi preparado para mim, eu creio que a vida eterna foi dada para mim, e é isso que me incentiva a servir ao Senhor, é isso que me incentiva a levantar todos os dias, orar, buscar, meditar, ler a palavra, fugir do pecado, é entender que os céus estão à minha espera. É entender que o céu está me esperando. Eu gosto muito do livro de Efésios, já estou fugindo da palavra. O livro de Efésios, capítulo 1, ele fala a respeito disso, no verso de número 3, olha, e o Deus de paz já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Ele nos gerou dentro dele, antes da criação do mundo. Eu só tenho saudade porque eu fui gerado dentro dos céus. Eu fui gerado dentro de Deus, e Deus é a essência da eternidade, e é isso que me atrai em ter visão não para agora, mas para amanhã. Eu não estou vendo essa igreja somente aqui, mas estou vendo essa igreja cheia, jovens, adolescentes, seus familiares, os seus filhos, o grupo de louvor, os adoradores. Nós fazemos 3, 4 cultos, ministros entrando, famílias sendo restauradas. O que nos impulsiona não é o hoje, mas é o amanhã. O que nos impulsiona e o que tem nos levar não é o tempo momentâneo. Tudo que é momentâneo sempre vai fragilizar você, é o impossível. Deus nunca usou um homem sem dar uma visão para ele. Abraão, olha a saída da tua terra, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele tinha uma palavra diretiva. Noé, constrói uma arca. Eu estou te dando uma estratégia, uma visão. Constrói uma arca. Levou mais de 100 anos para ele construir a arca. Ele poderia falar: será que vai chover hoje? Será que vai chover amanhã? Será que vai chover daqui a um mês? Será que vai chover daqui a um ano? Ele consolidou, ele construiu, ele edificou, até que no momento da conclusão estava tudo pronto.
A arca construída, e a Bíblia nos é muito clara com relação a isso. Depois você lê no livro de Gênesis e no livro de Hebreus fala sobre isso, que a arca foi construída para Noé e a sua família, mas por 7 dias, leia depois o contexto do livro da história de Noé, por 7 dias a arca ficou com a porta aberta, para quem quisesse entrar, seria salvo. Por quê? Porque quando nós estamos com a nossa visão fincada e ampliada, a bênção de Deus não é somente para nós, mas se estende a quem está ao nosso redor. Aleluia! Quem quer ser parte da promessa, da bênção, do milagre de Deus que está fluindo da minha vida, vai alcançar também, porque a porta da arca permanece aberta. Isaías, antes de ser chamado, teve uma visão. Ezequiel teve uma visão. Jesus teve uma visão. Mateus 17 fala sobre isso. Não há sucesso sem visão, não há promessa sem visão, não há milagre sem visão, não há resultado sem visão. Agora eu vou te falar, nem sempre a visão é fácil, nem sempre a visão é simples, nem sempre a visão ela te deixa tudo muito claro. É por isso que ampliar a visão é buscar no reino espiritual o que está escondido no coração do Pai. É entender, Deus, eu não estou entendendo, eu estou gestionando. Assim como lá no livro de Lamentações, que fala sobre as estações, no livro de Eclesiastes, que fala sobre as estações, ele fala que há um tempo do frio, o tempo do inverno está passando, mas o tempo do verão ele está chegando, o tempo da rola cantar, ela está vindo, os passarinhos virem e voarem, a primavera está vindo. Entenda a estação que Deus está gestionando. Para isso precisamos, como igreja, ter sensibilidade espiritual, porque se não entendemos as estações, nós vamos perder o time. Se nós não entendemos as estações, nós vamos murmurar e entregar de bandeja no começo, sem entendermos o que Deus quer nos levar ao final. Segundo segredo que eu vejo da necessidade de ampliação da nossa visão: não deixe que as circunstâncias alheias te desvirtuem de ampliar a tua visão. Não deixe que as circunstâncias alheias te desvirtuem de ampliar a tua visão. Moisés, esse texto me vem agora à mente, chama muita atenção, quando Moisés ele recebe uma palavra profética, que Deus lhe daria a terra da promessa, e levaria o povo em direção a essa terra. Essa terra seria uma terra que emana leite e mel, necessariamente em razão da terra ser próspera. E ele separa 12 espias, quando estava próximo de chegar a esse lugar. Ele separa 12 espias praticamente um príncipe de cada tribo. E ele manda que esses homens observem, subam a montanha e observem de longe como é que era a terra, o que tinha na terra, se a terra realmente era a terra da promessa, se lá era a terra realmente que emanava leite e mel. E nos diz a palavra do Senhor que desses 12 homens, 10 voltaram com relatório negativo, dizendo: Moisés, a terra é difícil, é terra de Jebuseus, é terra de Gergazeus, é terra de Filisteus, é tudo quanto é que era os Zeus, que era contrário ao povo de Israel. Ele começou a falar: é terra de gigante, é terra difícil. Olha, a terra é boa, a terra manda leite e mel, é terra boa, é terra que tem fruta, é terra que dá resultado, mas ó, é difícil, é complicado, toma cuidado. Sempre tem os opositores, não tem os opositores? Que sempre levantam: tá viajando demais, pra que tudo isso? Né? Por quê? Porque sempre vai ter alguém para melar o propósito de Deus, para jogar areia na tua visão, para poder embaralhar aquilo que Deus está gestionando para você. Mas graças a Deus, desses 12 homens, 2 se levantaram em autoridade e falaram: Moisés, a terra é difícil, tem gigante, tem gente ruim, tem, a terra está habitada, tá, mas não tem problema, subamos animosamente que o Senhor nos dará essa terra. Aleluia! Josué e Caleb se levantaram em autoridade e falaram: olha, a terra pode ser difícil, pode ter pandemia, pode ter Covid, pode ter aluguel difícil, pode estar faltando gente, pode não ter recursos, mas subamos animosamente que o Senhor nos dará essa terra. Aleluia! Sabe o que é isso? Um entendimento profético, visão ampliada.
Eles viram, Moisés morreu, Josué e Caleb assumiram, entraram na terra da promessa e viveram a frutificação de Deus. E o mais importante, guarde isso, quando eles entraram dentro da terra de Canaã, eles não conseguiram tirar os gigantes de lá de dentro, não. Viveram com os gigantes. Saiba disso. A promessa liberada de Deus para a sua vida, nem sempre ela vai ser liberada e vai ser tirada das problemáticas, que é para que você possa conviver e crescer com os problemas, e os problemas te ensinarem a viver mais de Deus. Quando a gente vive sem problema, a gente se acomoda. Fala assim, não é verdade? É sempre bom ter... a teologia meio do sarcasmo, da dificuldade. É sempre bom ter problema. Não é que é sempre bom, é que o ser humano é impulsionado a desafios. Para de ter desafio para você ver o que você vai fazer na sua vida. Não faz mais nada. Não tem mais desafio de conquista, mais desafio de ensino, mais desafio de nada. Você fica paralisado, você fica desanimado, você fica cabisbaixo, você fala, Jesus, e agora? O que eu vou ser? Enquanto você não tem desafios, você fica limitado na sua visão. Porque os desafios abrem a sua visão. Os desafios te levam a ter uma visão ampliada para que as suas estacas e as suas tendas sejam bem arraigadas. Você tinha um padrão de visão, um rascunho daquilo que você imaginava no começo, mas quando você começa a avançar em Deus, quando você começa a avançar no seu propósito diante de Deus, as coisas começam a descortinar, começam a ficar mais claras, e aí tudo começa a trazer mais facilidade e mais entendimento do que Deus tem para você. Você começa hoje, vamos tirar por um exemplo aqui, um profissional, ele começa hoje no mercado de trabalho. Ele acabou de sair do seu curso, da sua faculdade, e ele vai para o mercado de trabalho com aquilo que ele tem de ensinamento da sua faculdade, do seu curso. Quando ele chega no mercado de trabalho, ele vê, opa, tem alguma coisa a mais que eu preciso de aprender que na faculdade eu não aprendi. E aí ele busca um curso de especialização. Chega no curso de especialização e fala, uau, eu descobri algo a mais que eu posso avançar e crescer e ser um diferencial. Aí do curso de especialização ele fala, opa, eu acho que tem alguma coisa a mais que eu posso avançar e ampliar um pouco mais. E ele faz um outro curso de pós, de mestrado, e quanto mais ele vai galgando, quanto mais ele vai crescendo, quanto mais ele vai se envolvendo, mais a visão dele vai se apurando, mais a visão dele vai ampliando, porque na medida em que ele entra, na medida em que ele se emerge, na medida em que ele se derrama plenamente, ele vai ganhando mais conhecimento e a visão dele vai ampliando. Você tira pela medida do que você tinha de conhecimento em Deus, da sua vida cristã, quando você começou na sua trajetória cristã, para o que você hoje está vivendo em Deus. O que nós não podemos é paralisar no nosso propósito, paralisarmos na nossa visão, paralisarmos naquilo. O que nós precisamos é determinarmos diante de Deus. E não é a teologia do determinismo. Livro de Jó, capítulo de número 42, se não me falha a memória, 42 ou 22, tenta ver se é o 22, 28, que fala sobre isso. Determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz do Senhor brilhará sobre ti. O que nós precisamos ter é força, é determinação, é garra, nada vai me paralisar. A visão que eu estou vivendo agora, Deus pode ampliar para mais frente. Eu consigo ter mais dimensão do que Deus está trazendo para mim. Eu consigo ter clareza do que Deus está gestionando para mim. O que eu estou passando agora, minhas problemáticas de agora, o que eu estou passando agora de dificuldade agora, não pode paralisar a visão que Deus me deu. Não podem paralisar o propósito que Deus me deu. Olha, o maior ensino que eu tenho é do apóstolo Paulo. Vai lá comigo no livro de 2 Coríntios, vamos ler um pouquinho que é bom. Livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4. Segunda Coríntios, capítulo de número 4. Vamos do versículo de número 8. Olha que interessante, que ensino que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Aleluia! Vamos no 7, começando no 7. Porém, temos esse tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados,
perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo. Corre lá para o versículo de número 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quer segredo maior de viver com Deus sem deixar que as problemáticas paralisem o seu propósito? Siga o que Paulo está dizendo. Estou atribulado, foi a tormenta, passou a tempestade, mas eu continuo firme no foco. Eu creio que Cristo há de iluminar. Eu creio que eu viverei milagres. Eu creio que viverei o extraordinário. É fincar e ampliar a nossa visão. Veja a oportunidade no meio do caos. Aprenda e veja oportunidades. Veja milagres no meio do caos. Essa semana o pastor Célio viveu um milagre poderoso, né, pastor Célio? Nós conversamos muito sobre isso. Gente, eu vi a mão de Deus sobre a vida. A mão de Deus. O caminhão, né? Desceu. Era uma descida? Era uma ladeira. Ele parou o caminhão na frente da oficina para arrumar o freio do caminhão. Quando ele desceu do caminhão, o caminhão desceu na ladeira. E olha o que Deus fez. Que tremendo. Tinha um monte de carro, né, pastor, na frente. O caminhão que estava alinhado desviou e bateu na árvore. Não atingiu nenhum carro. Gente, vocês viram a foto? Quando ele mandou a foto, minhas pernas tremeu. Eu falei, Jesus da glória. O grande livramento que Deus deu. Sabe o que Deus está nos mostrando? Veja a mão do Senhor no meio do caos. Deus quer sempre nos ensinar com alguma coisa. Tenha sensibilidade, tenha entendimento de que Deus está nos gestionando no meio do caos. Terceiro, e finalizo aqui, não autorize que a inércia paralise ou apague a visão da tua chamada. Não autorize que a inércia ou a paralisia ou as circunstâncias ou as palavras alheias ou as situações adversas possam paralisar a tua chamada, a visão da tua chamada. O maior exemplo que eu tenho aqui é a vida de Jó, o sonhador mor. Jó não, José. José, o sonhador mor, foi vendido como escravo pelos irmãos, se tornou mordomo de Potifar, até que a patifaria fez a graça com ele, a mulher de Potifar, até que a patifaria foi para cima dele, ele fugiu, foi vendido, colocado como escravo, trancado, preso injustamente, mas não deixou de sonhar. Depois ele estava como um rei, como governador do Egito, ele não deixou de sonhar. O que mais me chama a atenção na vida de José é que ele sempre manteve o seu sonho aceso. Desde quando ele foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado no calabouço, mas José não deixou de sonhar. Depois na casa de Potifar, José não deixou de sonhar. Depois que ele foi entregue no meio do cárcere, José não deixou de sonhar. Quando ele subiu a ser governador, José não deixou de sonhar. Sabe qual foi a última palavra que José deixou? José deixou bem claro, depois você lê a história de José, é sensacional. José falou assim, olha, gente, eu sei que o Egito não é a terra da promessa para o nosso povo, mas quando vocês alcançarem e entrarem na terra da promessa, vocês levem os meus ossos. Gente, que entendimento profundo. O homem que mesmo depois de morto, ele entendia que o sonho dele se estendia, porque os ossos dele não deveriam ficar ali, mas deveriam se estender até os sonhos da promessa.
Olha que profundo, porque o combustível de José não eram as problemáticas que ele passou, não foram a venda que ele teve, não foram as dificuldades que ele passou, não foi a opressão e as palavras que foram liberadas contrárias com ele dentro do cárcere, ou pelos seus irmãos, ou a calúnia levantada pela Patifaria. Estou inventando esse nome, gente, a Patifaria, que era a mulher do Potifar. Potifar também era um título, não era um nome, era um título que tinha, né? Como se fosse um nobre, alguém de muito renome. Então, essa mulher fez tanta graça para poder travar a vida dele, mas José tinha uma visão, e a visão que ele recebeu lhe manteve firme, lhe manteve fiel, lhe manteve persistente diante de Deus. Sempre quando estiver perdendo a visão, erga para o mapa que te dá a visão. O mapa é os céus. É por isso que o salmista, no Salmo de número 121, fala sobre isso aí. Leva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Porque todas as vezes que eu levo os meus olhos para o Senhor, eu restauro a minha visão, eu amplio a minha visão, eu realinho novamente ao propósito eterno de Deus. Como manter e ampliar a visão? 3 segredos, e aqui eu finalizo. Para mantermos e ampliarmos a nossa visão: queime no secreto, porque não há segredo que não possa ser revelado em um relacionamento profundo e sincero com Deus. Queime no secreto, porque não há visão que não seja revelada a você no momento da intimidade com o Pai, no momento de um relacionamento intenso com Deus. Nós pregamos isso quase todos os dias. Se pegar todas as mensagens nossas, você vai ver a gente insistentemente falando: queime no secreto, queime em oração, queime em intimidade com Deus, porque nós não caminhamos sem a presença de Deus. É impossível, Giovana, andar sem a presença de Deus. Pastor, mas é impossível caminhar sem entender quem Deus é, sem se relacionar com Deus. Dona Valdene, é impossível caminharmos sem intimidade com os céus, é impossível caminharmos sem queimarmos o nosso coração em Deus. Quer viver extraordinário, quer viver milagres, quer entender o coração de Deus, queime no secreto. Fecha a porta do seu quarto. Quando a Bíblia fala no livro de Mateus sobre isso, quando você for orar, fecha a porta do seu quarto, e o seu Pai em secreto te revelará. Esse quarto, ele fala no lugar de alimento, ele fala na guarda de alimento. A palavra do grego, quando fala de guarda de quarto, fala daquele quartinho de despensa, do quartinho de alimento. Ele fala assim, quando você for buscar, busque o Deus que pode te alimentar. E o teu Deus em secreto te colocará em pé, e te revelará e te colocará exposto aos outros, porque o teu Deus que te revela em secreto, em oculto, te responderá, mas também Ele te colocará exposto no momento certo. Aleluia! Está saindo som aqui, abriu de novo. Aleluia! Deus é poderoso para nos levar a esse lugar secreto. Segunda coisa que nós precisamos para manter e ampliarmos a nossa visão: faça da sua visão um palco de transformação, seja ele para influências dos céus, como para influências terrenas. Faça da sua visão um palco de transformação. Deixe que a glória de Deus passe por dentro de você. Que as pessoas vejam em você a influência de Deus. Que as pessoas, ao chegarem perto de você, sejam influenciadas à leitura da palavra. Sejam influenciadas a viver no secreto. Sejam influenciadas a entregarem tudo para Deus. Sejam influenciadas a se relacionarem com os céus. Sejam influenciadas a entregarem o seu coração, a sua alma, a sua vida, os seus recursos, os seus dias no altar do Senhor. Você quer ver a melhor coisa que tem, é você andar com alguém que é apaixonado. É a coisa mais linda. Lembra-se de quando Isaías começou a namorar com você, como é que era a loucura, aquela paixão, aquele love, né? Ligava no telefone, era 2 horas, né, Isaías? Ficava 2 horas no telefone. Amor,
Desliga você primeiro. Ah, não, agora desliga você. Ah, agora não, é você. Eu vou levar para você um pastelzinho de Belém. Os golpes de português. Por quê? Porque é muito bom você ver a pessoa quando ela está nesse momento da paixão, porque a paixão dela, ela atrai, ela transpassa, ela influencia. Assim é quando nós nos relacionamos com Deus, a nossa paixão por Deus, pelo reino, pela obra, pelo nosso secreto em oração, pela nossa dedicação na palavra, ela tem que gerar gosto nas pessoas, a ponto das pessoas quererem saber que o Deus que você se relaciona, a ponto das pessoas quererem saber o Deus com que você tem contato todos os dias, a ponto das pessoas quererem conhecer a palavra que você lê todos os dias, elas vão ver Deus em você. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Eu não me lembro se é no livro de Romanos, se é no livro de 1 Coríntios, que ele fala que nós somos cartas vivas. Nós somos cartas vivas de Deus. Ou seja, o mundo ele pode nunca ler uma Bíblia, mas ele vai ver Jesus através de você. É por isso que nós temos que ser a influência transformadora de Deus para a nossa geração, para a nossa cidade, para recebermos as influências dos céus e transmitirmos para a terra aquilo que os céus estão falando. Terceiro e último, para mantermos a nossa visão ampliada, se encha do Espírito Santo, ele pode te fortalecer até o alcance do seu propósito. Se encha do Espírito Santo de Deus. É impossível vivermos sem a presença do Espírito Santo. É por isso que Davi, quando pecou, no Salmo de número 51, a primeira recorrência que ele fez foi do Espírito. Olha que tremendo. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. O teu Espírito, ele não tinha a revelação do Espírito Santo, mas ele já sabia que o Espírito de Deus atuava. Não retires de mim o teu Espírito, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Olha que profundo, porque sem o Espírito Santo, nós não chegamos a lugar algum, não temos direção, não temos visão. É Ele que baliza a nossa visão, é Ele que descortina, é Ele que tira a catarata do pecado dos nossos olhos. É Ele que tira a catarata da falta de fé dos nossos olhos, a miopia que desvirtua-nos do propósito, a miopia espiritual que nos faz enxergarmos de forma dúbia aquilo que o céu já nos sinalizou de forma concreta. É o Espírito Santo que nos alinha e amplia a nossa visão. E depois de ampliada a nossa visão, aí Ele amplia as nossas tendas. Ele amplia o lugar da nossa habitação. Se coloque de pé. Quero orar por você. Aleluia. Peça para que o Espírito de Deus nesse momento traga para você restauração da visão. Restauração da visão profética. O Senhor está trazendo nesse momento, nesta manhã, um entendimento de que Ele quer nos incentivar, nos alinhar, nos animarmos a buscarmos a visão dos céus, a buscarmos a visão que está centralizada ao coração de Deus. A nossa visão estará ampliada para cumprirmos o propósito eterno dos céus. A nossa visão estará consolidada para cumprirmos aquilo que Deus está liberando sobre nós. Senhor, nós queremos te adorar, Senhor, nessa manhã. Deus, nos ajuda-nos e nos ensina-nos, ó Deus, a termos a nossa visão ampliada, a nossa visão, ó Deus, estendida, a nossa visão consolidada, ó Deus, para entendermos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Senhor, quantas vezes, ó Senhor, a poeira do deserto tentou nos cegar, a fumaça do dia a dia tentou nos paralisar e nos bloquearmos de vermos, ó Deus, um palmo à frente. A neblina da vida, ó Deus, talvez muitas vezes paralisou-nos, ó Deus, de enxergarmos o futuro projetado pelo Senhor.
ó Deus, as palavras liberadas, ó Deus, as afrontas, as apunhaladas, ó Deus, aquilo que nos levaram, ó Deus, paralisarmos do propósito, talvez nos, ó Senhor, fez esquecermos da visão que o Senhor nos deu. Restaura, Senhor, a nossa visão, amplie, ó Senhor, a nossa visão, amplie a visão, ó Deus, para a nossa casa, a visão para o nosso ministério, a visão, Senhor, para as famílias, a visão, ó Senhor, dos teus sonhos, porque os teus sonhos são maiores do que os nossos, os teus planos projetados são maiores do que os nossos, aquilo que está no teu coração, ó Deus, tem destino de graça e vitória sobre nós. Ó Espírito Santo, nos ajuda, nos ajuda-nos, Senhor, a permanecermos de pé. Nos ajuda-nos, ó Senhor, a nos levantarmos muitas vezes que pela nossa força nós não temos, ó Deus, pelos nossos olhos carnais nós não conseguimos visualizar, ó Deus, por aquilo que está somente, Senhor, ao nosso redor, tem trabalhado totalmente desfavorável para não conseguirmos visualizar o teu projeto sobre nós. Oh, rebaixourebecanderebarás. Mas quem tem visão tem propósito, e quem tem propósito não se vende por qualquer coisa, por qualquer proposta. Nós queremos reatar, Senhor, a nossa aliança contigo, nós queremos reatar a nossa visão com a tua palavra, nós queremos nos tornarmos influências para que outras pessoas sejam incendiadas, ó Deus, e a manterem, ó Deus, a visão da tua graça, ó Deus, transformadora. Senhor, nos ajuda-nos como igreja, nos ajuda-nos como filhos, nos ajuda-nos como herdeiros e co-herdeiros da cruz. Nós queremos viver, ó Senhor, a tua palavra sobre nós. Nos abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus.